Oi, tudo bem com você? Eu sou a professora Michelle Rasch. Hoje eu estou aqui para falar com você sobre a curva ABC. A curva ABC, ela é uma forma da gente estar analisando o nosso estoque quando falamos sobre logística. Então, a curva ABC ela é geralmente utilizada para estar examinando os nossos estoques através de categorias de itens que nós vamos criar em ordem decrescente de importância, ou seja, do maior para o menor. Para que seja possível, então, criar esta categorização de itens em classe A, classe B e classe C, nós observamos alguns critérios, como, por exemplo, consumo, o valor monetário daquele item que nós temos em estoque, ou até mesmo a quantidade de itens que nós temos em estoque. Com esta observação destes critérios em conjunto, nós podemos então criar esta classificação de itens quanto à sua importância. Quanto à quantidade de itens pertencentes a cada classe, A, B ou C, não se tem aí uma forma que é totalmente aceita, segundo Martins e Walt, de qual percentual que faz parte aí de cada classe. Ou seja, nós não temos uma caixinha que diga, olha, são tantos itens, nada mais, nada menos, que pertencem à classe A, à classe B e à classe C. Nós temos uma certa frequência com que isso ocorre, e é isso que é repassado para vocês. E frente a esta frequência, nós temos que poucos itens representam a maior parte do nosso consumo ou do nosso faturamento, seja a forma como nós estamos observando, examinando essa curva ABC. Ou seja, tá? São poucos itens que representam a classe A. Geralmente, 20% dos nossos itens fazem parte da classe A. Então, os itens mais importantes do meu estoque são aqueles pertencentes à classe A, que representam geralmente apenas 20% dos meus produtos. Então, aqui nós temos esse exemplo que liga, né, que vincula a importância dos itens em estoque e essa quantidade de itens em estoque. Itens classe A são geralmente 20% dos itens que representam 80% do nosso consumo, valor monetário ou importância daquele bem dentro do nosso estoque. Então, poucos itens que têm muita importância, conforme nós observamos no nosso gráfico, né, no nosso gráfico da curva ABC. Então, poucos itens com muita representatividade. Já os meus itens da classe B, eles têm uma representatividade quanto à importância no meu estoque de apenas 15%. Então, vejam que os itens classificados como A tinham uma representatividade de 80% da importância do meu estoque. Como que decai, né? Como que cai essa importância desses itens que fazem parte da minha classe B? A quantidade de itens que geralmente encontramos dentro dessa classe B é cerca de 30% do total do meu estoque. Então, 30% dos itens representam 15% da minha importância. Se nós analisarmos esse gráfico que temos em tela, nós podemos então observar, né, que classe A composta por 20% dos itens do meu total de estoques, com a representatividade aí de 80%. É um gráfico que apresenta os valores acumulados, então nós temos aí uma representatividade de importância de 95% se acumularmos itens classe A e itens classe B. Itens classe A com seus 80% de importância, classe B com seus 15% de importância. Se observarmos apenas itens classe A e itens classe B, nós veremos que 95% dos itens mais importantes do meu estoque estão aqui. Porém, são apenas 50% dos itens
que eu tenho em estoque. Seguimos naquela lógica de que poucos itens possuem a maior importância dentro do nosso estoque. Já os itens da classe C, eles têm aí apenas 5% de importância frente aí ao total dos nossos itens em estoque. Geralmente encontramos cerca de 50% dos itens classificados como C quando observamos esta curva ABC. Então, notem, né, nesse gráfico que vocês têm aí na tela, que nós temos metade dos itens correspondentes à classificação A e B, poucos itens dentro da nossa classificação A com grande importância, muitos itens dentro da nossa classe C devido a pouca importância. Observamos, então, o que é a classificação ABC, e aqui eu trago uma análise muito interessante para vocês observarem, que seria a relação entre curva ABC e a criticidade dos nossos itens, a avaliação XYZ. Essa avaliação é importante justamente pelo fato de que nós não podemos observar, não é indicado observar a curva ABC isoladamente. Eu sempre digo que a gente precisa entender o contexto. Por exemplo, nós podemos ter itens classificados como itens da classe C que não vão ter tanta importância para o nosso estoque frente àqueles critérios que nós analisamos. Custo, quantidade. Porém, este item ele pode apresentar uma certa importância quanto à sua falta. Então, ele pode representar no sentido de, se faltar, para uma empresa, para a produção. Então, é um item muito crítico. Então, a gente analisa frente à sua criticidade. Então, a falta daquele item é muito crítica para o nosso, para o funcionamento da nossa empresa. Então, por isso que se faz essa análise conjunta entre curva ABC e criticidade, onde nós criamos essa matriz e nós podemos observar onde é que está esse meu item. Ele pode ser, sim, um item classificado como um item C, com baixo valor consumido, né, com baixa quantidade, enfim, então ele está lá na classe C, mas quanto à criticidade, ele pode ser classificado como um item C. Um item muito crítico, a sua falta pode sim parar uma operação. Então, apesar de ser um item classe C, eu não vou deixar ele de lado. Eu não vou deixar ele para observar, gastar a minha energia depois. É um item que eu também vou observar, que eu não vou deixar faltar devido à sua criticidade. Bom, visto então um pouquinho de o que é classificação A, o que é classificação B, o que é classificação C, quantos itens geralmente encontramos em cada uma delas, a importância de fazer uma análise conjunta de curva ABC e criticidade, agora eu te convido a gente praticar um pouquinho e fazer um exercício que vai nos mostrar como encontrar essa classificação ABC. Então agora vamos para a parte prática. Bom, aqui nós vamos desenvolver então os nossos cálculos para conseguir identificar, né, fazer essa classificação dos nossos itens exemplo em A, B ou C. Nós vamos analisar, né, como critério de classificação para esse exemplo, o valor monetário dos itens em estoque. Então, nós vamos descobrir, primeiramente, o valor monetário de cada um deles, então o custo total, e posteriormente a representatividade de cada um deles no meu valor total, no meu custo total em estoque, para assim seguir com o cálculo do percentual acumulado e a classificação ABC ao final. Como ponto de partida, dado esse exemplo aqui, nós temos os itens sucos, né, diversos sucos aí, temos o valor unitário de cada um e temos a quantidade em estoque destes itens.
Para começar a nossa classificação, nós precisamos então encontrar este custo total, né? Nós precisamos encontrar qual que é o valor que eu tenho estocado de cada um dos itens. Onde eu aplico uma fórmula, né, que calcula o custo unitário vezes a quantidade que eu tenho em estoque. Bom, aqui eu descobri que o meu suco de caju, ele tem aí um valor total de 5.825,56. Então, aquelas 884 unidades que eu tenho em estoque tem este valor para mim. Eu aplico esse cálculo para todas as outras unidades de suco de goiaba, laranja, manga, maracujá, todos os itens que eu tenho em estoque e descubro aqui o valor que eu tenho de cada item, né, de cada total de itens dentro do meu estoque. E descubro também, ao fazer a soma de todos estes valores, quanto que eu tenho monetário no meu estoque. Né? Eu sei que eu tenho X itens, X número de itens dentro do meu estoque, e aqui eu consigo entender o quanto estes números, vou até calcular aqui, né? A gente tem aí 4.748 itens, o quanto eles me custam, qual o valor deles. Aqui, no nosso exemplo, R$ 219.432,72. Então, como a nossa análise da curva ABC é baseada nesse valor monetário, nós vamos calcular o nosso percentual de acordo com esse valor monetário. Este nosso cálculo do percentual, ele significa o quê? Significa que esse conjunto de sucos aqui é 100% do meu estoque. Se eu olhar para todos eles, eu tenho 100% do meu estoque, com este valor aqui, 219 mil. Agora, eu quero olhar para cada um e dizer deste todo o quanto que cada um faz parte dentro desse meu 100%. Então, o somatório de todos eles me leva ao total do estoque. Se eu pegar o suco, então agora que eu vou descobrir, né, o quanto cada um dos itens tem aí de participação no meu valor total de estoque. Então eu faço uma divisão, onde eu vou, na minha fórmula, calcular o custo total daquele item dividido pelo valor total de estoque que eu tenho. Eu encontro aqui, então, por exemplo, que o suco de caju tem aí uma participação de 2,65% no meu valor total. Eu aplico essa fórmula para todos os outros itens. Aqui eu vou só colocar, vou fixar, para que ele não saia quando eu copiar. Então, eu vou copiar minha fórmula e ela vai se aplicar a todos os outros itens. Eu consigo perceber aqui, por exemplo, que o meu suco de uva, ele aí, o seu custo total soma 0,58% no meu valor total do estoque. Se eu observar o somatório de todos os itens, eu vejo que juntos eles completam aí os meus 100%. Então, por isso que eu digo que você tem aqui 100% dos seus itens e a gente analisa aí o percentual de cada um deles isolado. Agora nós chegamos numa parte fundamental e muito importante no momento da organização da nossa tabela para a classificação ABC, que é a ordenação dos nossos itens. Lembram que eu falei que nós classificamos em A, B ou C de acordo com a importância? Essa importância ela vem em ordem decrescente. Então, aqui, como nós já temos o nosso percentual que cada um dos itens tem no nosso total do estoque, agora eu vou observar eles em ordem decrescente, do maior para o menor. Então, eu vou organizar a minha tabela inicialmente em ordem decrescente, para que assim eu consiga calcular o percentual acumulado.
Caso eu não faça esta organização, no momento em que eu calcular o meu percentual acumulado, a minha tabela ela vai bagunçar. Por quê? Porque o percentual acumulado ele é o somatório, né, de um item com o anterior. Então, por exemplo, aqui o percentual acumulado do item suco de caju é ele sozinho. Aqui é o somatório dos dois itens, e assim por diante. Como eu vou fazer essa observação de custo, né, de valor monetário deste meu estoque aqui, eu preciso organizar esta minha tabela em ordem decrescente, né, de participação aí, de percentual no meu valor monetário. Então, eu vou fazer isso aqui agora. Eu vou organizar essa minha tabela antes de calcular o percentual acumulado. Então, eu seleciono a minha tabela e aqui é importante dizer para vocês que eu estou utilizando o Excel do Google, né? Então, Google Planilhas. Caso você esteja utilizando a planilha em algum outro sistema, pode ser que alguma coisa modifique, mas aí você busque como que você vai fazer essa classificação, tá? É importante que você faça. Mais ou menos é o mesmo passo a passo aí que você vai ter. Então, eu venho aqui em dados, né? Vou classificar por intervalo, vou pegar aqui opções avançadas e vou classificar por coluna, né? A minha coluna E, que é o percentual. Eu quero em ordem decrescente, então eu vou da minha ordem de Z a A e vou então classificar. Automaticamente, ele já organiza os meus itens, né, de acordo aí com o maior percentual para o menor percentual em relação ao meu custo total. Então, eu tenho aqui, em primeiro lugar, o meu suco de tomate, onde eu observo que ele tem uma maior participação frente aí ao meu valor total de estoques. Então, o meu suco de tomate, ele representa 26,68% do total. Agora, eu posso fazer, então, o cálculo do meu percentual acumulado. Percentual acumulado, como o próprio nome diz, ele vai acumulando, ele vai somando, né, os valores. Percentual acumulado do primeiro item, ele acumula com zero, né, porque nós não temos nenhum valor anterior ao suco de tomate. Então, ele é o próprio suco de tomate, né, o próprio percentual do valor do suco de tomate. Já o meu segundo item, ele é um somatório, né, ele é o somatório do suco de tomate mais o meu próximo item, que é o suco de manga. Então, eu somo percentual acumulado, né, que eu tenho até agora, com o suco de manga. Consigo verificar aqui, se eu juntar suco de tomate mais suco de manga, eu tenho 53,22%, né, do valor total do meu estoque. E aí eu vou seguindo fazendo esse cálculo. Chego no suco de goiaba. Suco de goiaba, o percentual acumulado é todo aquele percentual acumulado que eu já tenho até aqui, que são suco de tomate mais suco de manga, e somo ao percentual do suco de goiaba. Então, eu somei os 53,22 com o 22,78. Agora eu consigo identificar que, se eu observar suco de tomate, suco de manga e suco de goiaba, eu tenho aqui já 76% do meu valor de estoque nesses três itens. E eu faço então este cálculo para todos os itens. Eu vou somando estes valores até que eu encontre no meu último item um percentual acumulado de 100%. Por que 100%? Eu não estou acumulando, não estou somando. Eu costumo dizer que eu vou pegando a minha cestinha e vou colocando os itens, né? Eu sei que eu tenho que ter ali os 100 itens. Eu vou pegando um. Se eu pegar um, eu tenho só um. Se eu pegar mais um, eu tenho dois. Se eu pegar mais um, eu olho para minha cesta, eu tenho três. E assim eu vou acumulando, vou somando aquele total ali. Então, por isso que quando eu olhar a minha cestinha e eu já tiver coletado todos os meus itens, eu tenho que ter a sua totalidade, que aqui é 100%.
Então, sim, o último item ele precisa representar aí 100%. Se você fez o cálculo e você encontrou 200%, 300%, 1000%, refaz, reveja. Reveja e observe se você fez a organização da sua tabela. O erro geralmente está na falta da organização da sua tabela. Então, feito isso, nós conseguimos desenvolver a nossa classificação ABC. E aqui eu tenho os lembretes, né? Quem são os nossos itens classe A? Aqueles que representam até 80% do nosso percentual acumulado do valor total de estoques. Então, são todos aqueles itens que chegam até 80%. E aí vocês vão me dizer assim, então aqui, professora, suco de manga, suco de maçã e suco de laranja entram. Não entram. Por quê? Porque são os itens que representam até 80% do meu percentual acumulado. Quem representa até 80% do meu percentual acumulado? Aqui na cor verde. Eu tenho suco de tomate, suco de manga e suco de goiaba. Se eu observar os 3 itens, eles têm aí eles representam do meu valor total de estoque 76%. Tá? Só os 3 juntos somam 76%. Então, estes são os meus itens considerados como classe A. Eu os classifico como classe A. Se eu observar os demais itens, eu vou e observar a minha colocação aqui, eu sei que itens da classe B são todos aqueles que têm aí um percentual acumulado de 80,01% até 95%. Então, quais são estes meus itens? Vejam que vai até este item aqui, né? Vai até o suco de amora, porque o suco de caju já representa um somatório acumulado de 97%. Como os meus itens da classe B vão até 95%, aqui já passou. Então, eu tenho estes itens aqui dentro da minha classificação B. Então, eu tenho este conjunto de itens aqui como itens B. Tenho aqui o meu suco de maçã, suco de laranja, suco de acerola e suco de amora como sendo itens classe B. De 95,1% até 100%, os meus itens classe C. Então, são aqueles itens que têm menor importância no meu estoque. Então, são estes itens aqui. Vejam que a gente não tem a maior quantidade de itens sendo classe C aqui. Nós temos a maior quantidade de itens sendo classe B. E aqui entra naquela explicação que eu passei de que não se tem uma caixinha que diga, sim, exatamente é isso. Você pode encontrar em algum momento situações como essa, onde você tem mais produtos A e B do que na classe C. Por quê? Porque justamente isso não é colocado como, olha, são 5 itens, tá? São 5 itens. Se não forem esses 5, tá errado. O que a gente precisa observar é este percentual acumulado. Então, esse percentual acumulado, ele precisa seguir, geralmente, essa regra, né? Do 80, depois de mais 15, que é o 95, e até o 100%. Então, esse percentual acumulado, sim, esse a gente precisa seguir, esse a gente tem aí o que geralmente é utilizado. Então, aqui fica o nosso exemplo, tá? E você pode, a partir daqui, estar desenvolvendo, então, o seu gráfico ABC também, você pode desenvolver a partir desta tabela para estar observando, fazendo esta análise, né? Afinal, é a curva ABC, afinal, nós temos um gráfico aí para observar, tá certo? Mas aí eu apresento para vocês num próximo vídeo, para esse daqui não ficar tão longo e extenso. Até mais! Agora nós chegamos. Então, pessoal, finalizando aqui a nossa prática, né? Vocês conseguiram perceber como é que se fazem os cálculos aí básicos para desenvolver a classificação ABC.
Não vou colocar o gráfico aqui, vou deixar para uma próxima gravação, porque eu acho que essa aqui já está bem longa. Muito obrigada, espero que vocês tenham aproveitado bastante esse vídeo. Até mais.